Imagina agora você tem essas duas partículas aqui, a bolinha vermelho e a bolinha azul, correto? E elas estão percorrendo essa trajetória que está representada pela linha. Então, a bolinha vermelha vai fazer a trajetória da linha vermelha e a bolinha azul vai fazer a trajetória da linha azul, correto? Olha só, elas estavam aqui e foram caminhando até aqui. Então, a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é a seguinte: elas percorreram a mesma trajetória, a mesma linha? Viram na mesma linha que elas estavam. Sim, entendi o que você quis dizer agora. Eu acho que eu não fiz a pergunta direito, então. Foi culpa minha, né? Mas é o seguinte: elas percorreram a mesma linha, cada uma a mesma linha que a outra. É isso que eu estava querendo dizer. Entendeu? Nesse caso, não. Isso. Só que elas percorreram o mesmo ângulo. Sim. Isso, por quê? Que, independente do tamanho do círculo, a Uhum. repartição sempre vai ser a mesma? Repartição que você usou a palavra, é isso mesmo. Tá. Fração, vamos dizer assim, a porção, a proporção. Você quer dizer com repartição, né? Mas é isso mesmo. Vocês entenderam a resposta do colega de vocês? Né? Elas percorreram. Sempre tem o porquê do Shaib, né? Por quê? Percorreram. Isso aí é agora a pergunta que eu. Isso, proporção de um círculo é o ângulo, né? É isso que é a definição de ângulo, Ana. Um quarto de círculo, um terço de círculo, né? Só que a gente usa as unidades, né? Por exemplo, um quarto de círculo, 90 graus, ou 100 graus, ou π sobre 2 radianos, né? Foi a discussão que a gente fez nas aulas passadas. Agora, a pergunta que vai mexer com a cabeça de vocês. As duas partículas tinham a mesma velocidade? Né? Elas Não. saíram daqui. Acredito eu que não. Porque, por mais que elas tenham movimentado em questão de fração o mesmo tanto, o tamanho do círculo azul ele é maior do que o círculo vermelho. Então, a velocidade que o azul teria que fazer para poder chegar ao mesmo tempo que o vermelho teria que ser maior. Isso. Então vocês estão entendendo cinemática, né? Bom, ou vocês estão muito bem de forma independente, ou pelo menos eu acho que eu estou conseguindo ensinar alguma coisa. Que é isso mesmo, né? Então, porque elas saíram, a fração de círculo que eles percorreram é a mesma, só que a distância que percorreu é diferente. Então, olha só a pergunta que eu posso fazer para vocês aqui. Quem era mais rápido? Isso que é doido, não é? Então, a velocidade da azul é maior ou menor que a velocidade da partícula vermelha? Acho que vai ser maior. Isso. Isso acontece, por exemplo, em Fórmula 1, corrida de carro, né? Na hora que você tem dois carros, por isso que os carros sempre fazem a curva por dentro, né? Não por fora. Se vocês repararam para ver Fórmula 1, essas coisas, né? Porque você precisa de uma velocidade menor para percorrer o mesmo ângulo, né? Então é o seguinte, quando a gente tem esse raciocínio, né? E é importante essa. E a gente vai ter que a velocidade média vai ser o nosso ΔS dividido pelo ΔT, certo? E como o ΔS2 é menor do que o ΔS1, obviamente a velocidade que ele passou foi menor. Então, isso. Só que aí tem uma outra coisa que a gente vai chamar, que é a velocidade angular. E é exatamente isso, turma. É um ômega, é uma letra grega que parece com W.
Acho que o W surgiu daí. Certo? A velocidade angular é a quantidade de ângulo pelo tempo. Certo? Vocês estão entendendo os símbolos que eu estou escrevendo, gente? Então, por exemplo, a velocidade angular foi igual. A velocidade, a gente vai chamar de velocidade linear ou velocidade tangencial também, né? A gente pode, às vezes, quando a gente está falando de movimento circular, para diferenciar, para a gente falar velocidade, quando você fala velocidade, você está falando da velocidade linear. Se você quiser falar da velocidade angular, sempre vai ser esse velocidade angular, vai ser um ômega. Então vamos lá. Então vamos fazer um pequeno exercício para a gente entender. Então vamos fazer um exercício. Qual é a velocidade linear e angular das partículas 1 e 2? Entenderam o exercício? Eu tenho essas duas partículas que saíram daqui, onde está pontilhado, né? E fizeram esse percurso, percorreram essa trajetória aqui, fazendo esses 90 graus, em 3 segundos. Correto? O raio do círculo 1, que é o círculo azul, é de 5 centímetros. O raio do círculo 2, que é o vermelho, é de 3 centímetros. Com esses dados, eu estou perguntando para vocês qual é a velocidade linear e qual é a velocidade angular das partículas 1 e 2. Né? Sempre assumindo que eles fizeram movimento circular uniforme. Assim, a velocidade angular das partículas não mudou. A gente chama isso de MCU. Né? Movimento circular uniforme. Então vamos para lá, vamos entender. Bom, quanto que foi o ângulo total? Qual foi a variação total do ângulo? 90 graus. Foi 90 graus, não foi? Isso. Qual foi o tempo que ele percorreu esses 90 graus? 3 segundos. Foi 3 segundos, ué. Se o movimento é circular uniforme, vamos lá, a velocidade angular média, quantos ângulos por segundo que ele fez? Se ele percorreu 90 graus em 3 segundos, 30 graus por segundo. 30 graus por segundo. Vocês entenderam isso agora? Então, mas isso aqui é da partícula 1 e da partícula 2, entende? Deixa eu só fazer isso aqui, ó, da partícula 1. Vou fazer agora o da 2 também. Ela também percorreu 90 graus em 3 segundos. E vamos ver qual é a velocidade linear. Qual é o dado que não foi dado diretamente aí que eu preciso, né? Vocês entenderam que está faltando uma coisa que eu preciso calcular antes de calcular a velocidade? Quando o movimento circular uniforme, a gente só se preocupa com a velocidade média tangencial. Ela, a gente calcula como se fosse uma velocidade média, né? E a velocidade média é ΔS sobre ΔT. O problema é que eu tenho ΔT. ΔT é o 3 segundos. Mas e o ΔS? O Túlio já falou ali, ó, o que a gente precisa é da distância que elas vão percorrer. A gente não sabe essa distância.
mas eu sei o raio do círculo. E aí, lembra que a gente estudou na aula passada? Eu vou dar mais uma dica. Eu sei que o tamanho do círculo inteiro vai ser 2π vezes o r. Lembram disso? Mas elas não percorreram o círculo inteiro, né? Elas percorreram o quê? Isso, Ana. Elas percorreram um quarto do círculo. Isso, Túlio. O caminho é esse. Então, o que acontece? Vamos lá. Então, tem que o ΔS vai ter que ser igual. Eu não vou já escrever um quarto, porque é para a gente isso, para a gente entender a fórmula geral, né? Eu tenho que pegar o 2πr, dividir pelo 360, que são as 360 partes do graus, né? Porque a gente está usando a unidade em graus, e multiplicar 90. Senão não vai dar um quarto. Aí vai dar ΔS, vai ser igual, então, π sobre 2 vezes o r, que vai dar igual ΔS, vai ser igual, vou colocar esse 1 aqui, né? E, na verdade, isso aqui serve para qualquer um, né? Até aqui serve para qualquer um, porque todos os dois percorreram 90 graus, né? O ΔS1 vai ser π sobre 2 vezes 5 centímetros, né? Aí eu tenho que fazer essa continha aqui. Deixa eu fazer aqui. Então tá, gente. Isso que eu acabei de fazer, vocês entenderam? Né? A gente estava com isso aqui. Andou um quarto do círculo, e aí eu fui fazendo a conta. Eu podia primeiro fazer o 2πr e dividir por 4, que vai dar a mesma coisa também. Alguma dúvida aqui, gente? Vocês estavam tão participativos agora. O Shaib, Hum, tem como fazer calcular o ΔS de outra forma, não tem? com radianos, você está falando? Não, tipo, usar o valor do π já sem seu símbolo. Por Mas exemplo, o valor do π é o símbolo dele. Você está falando usar 3,14? isso, Tá. 3,14 não é o π, viu? Só uma aproximação. É sim. isso que eu quero dizer, que eu disse para vocês na aula passada. O π não tem é um valor entre 3,14 e 3,15. Não, eu coloquei tudo em centímetros, gente. Tá? Não precisa converter nada para metro. A gente pode calcular, mas vai dar centímetro por segundo em vez de ser metro por segundo. Correto? E o ΔS2 vai dar π sobre 2 vezes 3 centímetros. Né? Vai ser a mesma coisinha. Só que, porque é 90 graus também, né? Só que agora é 3, o raio é 3, não é mais. Então vai dar 3,14. Mas, viu, Augusto, você pode sim já usando 3,14 desde o início. Tá? Não usa 3 não, viu? É 3,14. A aproximação Deu. que eu quero é essa. Duas casas decimais. Vai dar 4,71. Então, não tem problema deixar em centímetro por segundo? A princípio não, viu, Túlio? A não ser que o exercício, por exemplo, pode colocar metro por segundo? Pode, né? Quando que é importante usar metro por segundo em vez de centímetro por segundo ou qualquer outro? É quando você está usando aceleração, porque normalmente a aceleração a gente sempre coloca metro por segundo ao quadrado. Então, colocar tudo no mesmo sistema de unidades. Entende? Aí sim é preciso transformar um raio para metro, aí transforma a velocidade para metro, metro por segundo, aliás, né?
Então, é isso. Então, a velocidade de um linear, né? Vai ser ΔS1 dividido por T, que é igual ao meu 7,85 dividido por 3, 2, aproximadamente. O que eu escrevi errado aqui, gente? Nossa, cara. Que erro feio. A unidade de medida. Perdi ponto aqui, gente. Vou até colocar mais bonitinho esse centímetro aqui para mostrar que eu estou fazendo em centímetros por segundo. Certo? Entenderam os passos aqui, gente? Que a gente vamos rever aqui. Porque aí eu preciso entrar com uma outra coisinha. Bom, você tem duas partículas fazendo movimento circular. Elas percorreram o mesmo ângulo nesse caso, né? Apesar de ter percorrido trajetórias diferentes. Eles percorreram 90 graus, né? Então, a velocidade angular delas, porque eles percorreram ao mesmo tempo, a velocidade angular delas, né, é igual. Elas podiam ter percorrido em tempos diferentes, viu, gente? É que o problema que eu inventei aqui, elas estão percorrendo o mesmo ângulo no mesmo tempo. E a velocidade linear vai ser diferente. Correto? Como que a gente calcula? Bom, velocidade linear é o ΔS sobre o ΔT, e a velocidade angular vai ser delta do θ, né? Ou seja, variação do ângulo. Né? Um é a variação da posição sobre a variação do tempo, e outra a variação do ângulo que percorreu e o tempo que passou. Correto? Então tá, aí eu dei os dados. O dado foi o ângulo aqui, que já é 90 graus, né? Está implícito, mas a ideia foi essa, né? O ângulo aqui foi 90 graus. Deixar mais claro. O tempo foi de 3 segundos, o raio do círculo foi de 5 centímetros e o raio do círculo 2 de 3 centímetros. Bom, aí é cálculo, para calcular a velocidade angular. Vamos lá, vou colocar o 90 aqui. Fui calcular a velocidade angular, era só dividir o ângulo pelo tempo, dos dois foi o mesmo ângulo e foi. Essa parte da velocidade angular, tá tranquilo? Então é o seguinte, essa aqui é a velocidade angular, tá certo? Eu pego o ângulo, que foi 90 graus, e divido aqui. Pode colocar em radianos, ou pode colocar em graus, pode colocar em grados. Cuidado com as unidades, né? Se for em radianos, é radiano por segundo. Se for graus, é graus por segundo. E por aí vai. Né? Bom, e a velocidade angular? Então, a maioria dos problemas, e esse que é o que eu queria chamar a atenção para vocês vão encontrar em vestibular ou qualquer outra coisa assim, normalmente não entregam para vocês o ΔS. Tá certo? ΔS é uma coisa que você tem que pegar indiretamente. Por isso que eu fiz vocês raciocinarem. Bom, mas eu tenho que 1/4 do círculo é que foi percorrido. Ou pelo menos eu tenho um ângulo que foi percorrido. Né? E eu tenho que um círculo inteiro é 2πr. Então, eu pego 2πr, divido por 360, que é a quantidade de pedacinhos que eu dividi o círculo com graus, né? E multiplico vezes graus. Aí, se fosse radianos, bom, eu tenho 2πr, eu divido por 2π e multiplico por π sobre 2, que 1/4 de círculo é π sobre 2, então, nossos 90 graus. Tá certo? Π sobre 2 radianos, né? Aí a resposta daria a mesma coisa aqui no final das contas. Tá? E aí, conseguia a minha velocidade. O que foi que o Túlio falou que foi de tão importante que ele percebeu? Que é uma coisa interessante, que vocês precisam entender. Existe uma maneira direta de eu relacionar a velocidade angular com a velocidade linear. Existe uma maneira como você relacionar as duas coisas, certo? Como que a gente faz essa relação? Olha só, eu não tenho que o ΔS, por exemplo, vai ser igual a o ângulo que eu tenho, 2πr dividido por 360 vezes o ângulo em graus. Não foi isso que a gente fez? Vocês entenderam o que eu acabei de escrever aqui?
Então, se eu dividir por tempo aqui, ó, se eu dividir por tempo na minha esquerda, eu tenho que dividir por tempo também na minha direita, porque é a regra da matemática, né? Se eu tenho uma igualdade, a operação que eu faço, né, no meu lado esquerdo da igualdade, eu tenho que fazer a mesma operação do lado direito. E olha, então isso aqui vai virar velocidade, e esse aqui vai ser a velocidade angular, em graus por segundo, né? Facilita bastante, porque aí você não precisa ficar, você já pode fazer direto. Isso aqui em graus. Como é que ficaria se fosse em grados? Trocaria o 360 por 400? Perfeito, é isso mesmo. Então, ó, se fosse em grados, vai ser 2πr dividido por 400 vezes o ômega, aí vai ser graus por segundo. Que a gente não vai usar, é muito esquisito isso. Mas aí tem o outro. E se for em radianos? Se fosse radiano, gente, que o radiano divide o círculo em quantos pedaços? 2π? Isso. Então, em vez do 400 ou do 360, o que eu vou colocar ali no denominador? 2π. Isso. E aí vai ficar como? Olha que loucura. Só que, poxa, aqui eu posso cancelar. E vai ficar aqui em radianos. Você vê que facilita bastante quando você usa a unidade de radianos por conta disso. Isso, ficaria raio vezes bem direto, entende? Você pega o raio, multiplica vezes a velocidade angular, em radianos por segundo, você já vai ter a velocidade. E por conta disso, aí eu vou contar um segredo para vocês. Por conta dessa transformação aí, muitos da física e da matemática acabam dizendo que radianos não é unidade, que é adimensional, ficam inventando um bocado de coisa. Não faz sentido nenhum isso, né? É uma unidade de medida de ângulo. Senão você nem transformava. Uma coisa dimensional você não transforma, não faz sentido o que eles falam, né? Mas por causa dessa transformação direta, confunde teoricamente várias pessoas que escrevem livros, né? Os livros aí didáticos e tudo mais. Muito, muito interessante isso. Ah, esqueci de colocar a unidade de graus aqui.